aluno! Bem-vindo à primeira aula do curso de atendente de farmácia do Prepara Web. Bom, você já sabe como é a estrutura do curso, você já viu o conteúdo programático. Eu quero fazer um reforço aqui, que os videoaulas que nós preparamos, ele condensa o material que está na sua apostila. Ali você tem o material completo, todo o conteúdo que você deve estudar. Aqui nós vamos destacar os pontos mais importantes, ajudar a trazer uma nova visão e clarear ainda mais o seu entendimento sobre o conteúdo proposto. Muito bem, nesse primeiro módulo nós vamos começar falando sobre o atendente de farmácia, introduzir a sua importância como atividade profissional dentro da farmácia. Qual a importância do atendente de farmácia? Você certamente já foi cliente de alguma farmácia, você certamente já entrou em algum estabelecimento farmacêutico e inúmeras vezes, se não na maioria delas, o seu primeiro contato como cliente foi justamente com o atendente de farmácia. Por isso, ele é um profissional extremamente importante para o negócio, porque ele tem essa primeira abordagem e é ele quem vai acabar construindo a primeira imagem que o cliente tem do estabelecimento. E você sabe o que diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Nem sempre ela permanece e depois você pode mudar uma primeira impressão, tanto positiva quanto negativa. Isso acontece com pessoas, né? Você conhece alguém e você primeiro se identifica com a pessoa, depois você se decepciona, ou o contrário. Mas você concorda comigo que é muito mais difícil, principalmente numa primeira impressão ruim, você depois ter que reverter essa primeira impressão ruim para depois trazer de verdade qual é a essência, seja pessoal, mas também no âmbito corporativo? Por isso, as empresas valorizam profissionais que possam contribuir para essa formação de uma primeira imagem muito positiva. E claro, não apenas a primeira imagem, mas para manter um relacionamento positivo. São muitas as atribuições do atendente de farmácia e cada empresa ela acaba tendo uma política interna, porque essa é uma profissão que é diferente, por exemplo, de dentista, do próprio farmacêutico que vai trabalhar junto com você na farmácia, do médico, que existem órgãos de classe que regulamentam, os conselhos profissionais que regulamentam a profissão. No caso do atendente de farmácia isso não existe, mas existe sim práticas profissionais, boas práticas que as empresas adotam, e nós vamos trazer aqui então essa visão geral das atribuições com um foco que você possa desenvolver um bom atendimento e que você possa desempenhar bem as suas funções para que você não apenas consiga o seu lugar no mercado de trabalho, consiga a sua oportunidade profissional, mas que você possa se desenvolver, possa crescer profissionalmente para você trilhar a sua jornada em busca do seu sucesso profissional. Tá ok? Então, no caso de você que trabalha numa empresa, numa rede de farmácia principalmente, que acabam tendo políticas mais estabelecidas, claro que você vai seguir as atribuições daquilo que sua empresa lhe der. Mas uma coisa que tem em comum é que o atendente sempre vai trabalhar focado no atendimento ao cliente. Como nós falamos, ele acaba sendo essa primeira ponte, esse primeiro contato com o cliente, e ele precisa sempre estabelecer um vínculo positivo com o cliente. Ele vai fazer a venda de medicamentos, a venda de perfumaria, e ele vai trabalhar sob a supervisão do farmacêutico. É importante dizer, supervisão do farmacêutico não quer dizer que ele vai estar debaixo do bastião do farmacêutico. É que o farmacêutico supervisiona porque ele tem a responsabilidade legal de responder por tudo que acontece dentro do estabelecimento farmacêutico. Então ele vai lhe dar orientações, ele vai lhe dar um norte de como você deve trabalhar, ele vai lhe dar um respaldo, ele vai a contribuir para o seu desenvolvimento. Sim, é uma atribuição do farmacêutico também desenvolver a equipe tecnicamente, né, promover esse aprendizado da equipe. Bom, por conta disso, a gente sempre dá uma dica muito importante. Busque estabelecer uma relação de confiança com o farmacêutico, com o responsável técnico do estabelecimento que você vai trabalhar. Obviamente que com toda a liderança você deve estar trabalhando em sintonia, em sinergismo, além dos seus colegas de trabalho, para que vocês juntos possam atingir os objetivos organizacionais, os objetivos coletivos da empresa. Certo? Então esse é um ponto bem importante, você trabalha sob a supervisão,
sob a orientação, o cuidado do farmacêutico, mas você não está trabalhando sob o bastião dele, não é neste sentido, ok? E por falar em venda, que nós falamos e é um ponto muito importante do seu trabalho, para fazer venda de medicamento, conhecimento é muito importante. Vender medicamento é coisa séria. Produtos especializados, até mesmo se a gente falar, por exemplo, na área da construção civil, vender tintas, você precisa saber, o vendedor, né, que trabalha nesse segmento, precisa saber se a tinta é para o interior, para o exterior, o tipo de superfície, vai pintar madeira, vai pintar alvenaria. Então tem que ter o conhecimento. Conhecimento em vendas é fundamental. E na área de medicamentos não é diferente. Até porque nós estamos falando de produtos voltados para a saúde das pessoas, ou para a promoção, ou para a recuperação da saúde. Então, imagina o risco que há numa venda equivocada pela falta de conhecimento. Então, nós vamos trazer conhecimento técnico, nós vamos trazer aqui informações a respeito de medicamentos, mas também vamos falar do aspecto comercial, que é muito importante também. As empresas cada vez mais estão buscando um perfil de profissional que tenha esse comprometimento com o resultado e que sabe que o seu resultado está atrelado com o resultado da empresa. E que quanto melhor for a empresa, melhor para si mesmo, para quem está envolvido naquele contexto. Mais do que experiência, hoje em dia as empresas estão buscando pessoas que tenham esse comprometimento de trabalhar junto, de pegar firme em busca dos objetivos coletivos, dos objetivos organizacionais. Porque às vezes algumas pessoas pensam, puxa, eu nunca trabalhei nessa área. Só consegue entrar nessa área quem tem indicação, quem tem experiência. Não, você pode sim, se você tiver um perfil profissional adequado, alinhado com essa necessidade que as empresas têm de pessoas comprometidas, pessoas engajadas. E quando a gente fala desse perfil profissional, que características se destacam entre um perfil profissional adequado, um bom perfil profissional que as empresas estão buscando? Primeiro, precisa ter clareza nas informações passadas ao cliente e convicção. Então, aqui de novo, entra aquilo que a gente falou do conhecimento, como é importante isso estar sempre em constante desenvolvimento. É importante transmitir confiança. Aquilo que você sabe, passa com certeza, passa com confiança. Tenha essa tranquilidade de passar a confiança, de você dizer, olha, esse produto é bom, esse laboratório é bom, esse laboratório é nosso parceiro, a gente vende muito desse produto. Então isso transmite uma confiança e é importante que o cliente perceba isso em você. Objetividade, ética e descrição. Por que objetividade? Você precisa ir direto ao ponto, trazer as informações relevantes para o cliente em relação ao uso do produto, em relação à conservação, alguma característica especial. Você precisa ter a ética de não trazer informações de repente não verídicas apenas para favorecer você numa transação comercial. Porque eu prefiro vender desse laboratório, ter uma comissão melhor. Se o cliente tem preferência por determinado produto, por determinado laboratório, eu vou atuar com ética. E discrição. Por que isso é importante ser discreto? Você vai estar lidando com a saúde das pessoas. E às vezes, alguns problemas de saúde geram constrangimento para o cliente. Então eu preciso tratar com discrição, aquilo que ele está me trazendo. A comunicação assertiva. Como a gente falou da objetividade, a comunicação assertiva eu com clareza, com eficiência, com eficácia, eu trazer a informação certa para o cliente, eu trazer a informação que ele precisa. Se eu não tenho isso na hora, eu vou buscar, eu vou perguntar, eu vou procurar um auxílio, uma fonte segura de informação e eu trago a resposta depois para ele. Atenção no cliente, essa é uma característica muito importante. Eu preciso estar ali, de fato, de corpo e alma presente no atendimento, olhando no olho, ouvindo atentamente o que ele está me falando, escuta ativa. Isso é bem importante, eu mostrar para ele que ele foi percebido, que ele está sendo atendido com foco nele naquele momento. E a cordialidade, isso sempre. Em farmácia, a gente tem às vezes a experiência de lidar com pessoas de diferentes perfis.
E às vezes mesmo pessoas que costumam ser muito educadas, que costumam ser muito polidas, quando estão com um problema de saúde, ou elas mesmas, ou alguém importante para elas, imagina uma mãe com um filho doente, uma pessoa que está com um pai doente, está preocupado, está tratando, a esposa está doente, a pessoa fica às vezes transtornada com esse problema. E isso pode mudar o comportamento dela. Então, às vezes, ela pode parecer um pouco ríspida, um pouco dura, um pouco não muito cortês. Você, profissional de atendimento, focado no cliente, precisa sempre ser cordial e solícito e nunca responder na mesma forma se alguém lhe tratar com uma forma mais dura, mais ríspida. Então, a cordialidade você deve manter sempre, o profissionalismo. E uma dica que eu dou, que reforço sempre para os meus alunos é: entenda que você ali no atendimento, você está respondendo por um CNPJ, não é o CPF. O que isso significa? A pessoa muitas vezes vai estar trazendo uma queixa, uma reclamação, não é para você, da sua pessoa. Às vezes, alguns clientes levam isso para o lado pessoal, mas é a exceção. E aí você precisa ter esse entendimento de quando é que está de fato indo para o lado pessoal, mas saiba que 99,9% das vezes não é pessoal. A pessoa está reclamando e por mais que ela diga você, que ela trate com esse pronome de tratamento, mas ela está reclamando da empresa e você ali é o porta-voz da empresa. Naquele momento você está sendo, vamos dizer assim, a cara do CNPJ, ok? Então não leve isso para o lado pessoal, procure você manter sempre no profissionalismo. E uma outra característica, como a gente falou de conhecimento, como a gente falou da importância de ter uma informação precisa, de ser objetivo, ser claro e assertivo, atualização constante. Porque os novos produtos surgem, novos estudos sobre medicamentos surgem, aí surgem novas indicações de uso daquele produto. Você precisa buscar essa atualização constante, tá certo? Bom, o comprometimento, ele é uma característica de pessoas responsáveis. Você já parou para pensar o que significa ser responsável? A palavra responsabilidade, ela vem lá do latim, a origem da palavra respondere, que é prometer em troca, que é eu vou dizer algo e eu vou me comprometer com aquilo que eu digo, então eu vou fazer uma promessa que depois eu vou cumprir. Então honre a sua palavra. Você prometeu um medicamento para o dia seguinte, não esqueça de providenciar esse medicamento. Você ficou de entregar na casa do cliente ou uma informação adicional, é muito importante que você honre sempre esses seus compromissos, além dos seus compromissos profissionais no seu dia a dia, com a sua equipe de trabalho, com os seus superiores, com os seus pares que estão trabalhando com você. Tá certo? Então, fique atento a essas dicas, estude o material, faça os exercícios de fixação e um bom estudo para você. Até a próxima aula!